Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula prática complementar e hoje eu vou mostrar para vocês o molusco, a pomácea, e eu vou dissecar um macho e uma fêmea para nós vermos as diferentes estruturas desses animais, incluindo a parte reprodutora. Então nós temos aqui os dois, essa é uma fêmea e esse é o macho. Vejam, a fêmea é maior que o macho, mas isso é mero acaso, não é regra nesses animais. Nós vamos começar então analisando a parte externa e vocês vejam, claro que a concha já foi retirada desse animal, ela foi quebrada e aqui ainda pode-se ver pedaços da concha e essa é a região por onde ela se prende, é o chamado músculo columelar, músculo da columela. Depois vocês têm aqui a região do pé. Esse é o pé. Vejam, esse animal, ele vai ter o pé, vamos dizer, tá assim, a cabeça dele estaria aqui, na altura do meu pulso, e o opérculo fica na parte posterior. Quando o animal se recolhe para dentro da concha, o que acontece é que ele entra e aí ele dobra o pé para baixo e esse opérculo vai ficar exatamente na abertura da concha, selando a entrada. E ele fecha hermeticamente isso. Então vocês vejam, aqui essa região é a região do pé com o opérculo aqui embaixo, que é essa peça quitinosa. Aqui no macho vocês veem até o pé dobrado, aqui esse dobramento de uma maneira melhor, e o opérculo aqui embaixo. Depois nesses animais vocês vão ver essa região, essa borda, delimita uma cavidade aqui interna, que é a cavidade do manto. Nessa cavidade do manto estarão então as estruturas respiratórias, o final do tubo digestivo, a parte excretora e também as brânquias desses animais. Nós conseguimos ver alguma coisa aqui por fora pelo mero contorno, o relevo do animal. Nós vamos olhar na lupa para poder ter uma imagem melhor, mas de qualquer maneira a localização dessas estruturas, vocês vejam, aqui essa estrutura mole, bastante flexível, é a câmara respiratória, isso funciona como um pulmão. Mas esses animais, eles também têm brânquia, e a brânquia, vocês veem o contorno dela aqui por fora. Essa região desse lado é por onde entra a água ou o ar, caso seja respiração aérea. E aqui desse lado é por onde ela sai. Então, a água entra por aqui, circula dentro da cavidade do manto, banha a brânquia e sai pelo outro lado. Isso para esse animal fazer respiração aquática. Caso ele vá fazer respiração terrestre, então esse mesmo sifão se distende bastante, essa estrutura é muito muscular, vocês não imaginam aqui o animal está fixado, então isso está muito contraído, mas normalmente isso pode formar um sifão de mais de 10, 15 centímetros. E o animal projeta isso para fora da água para ter acesso ao ar. E aí, isso é uma calha, isso é meramente um dobramento, ele enrola isso, forma um tubo, projeta isso para fora para poder ter acesso ao ar e lá dentro ele vai encostar a outra extremidade desse tubo numa abertura que vai levar o ar para dentro dessa câmara respiratória. E para o animal poder ventilar isso, ou seja, eliminar o ar que está lá dentro e puxar novo ar, ele fica balançando a cabeça para cima e para baixo para comprimir essa região contra a concha e dessa maneira esvaziar e tornar a encher. Então vale a pena falar um pouco da biologia desses animais, já que eu estou falando que eles têm respiração aérea e também respiração aquática. Bem, os moluscos gastrópodes, eles dividem-se em 3 grupos, que vão ser os prosobrânquios, os opistobrânquios e os pulmonados. Esse animal ele tem uma câmara respiratória, mas ele não é um pulmonado, vejam bem. Esse animal ele tem brânquia ainda e ele é um prosobrânquio modificado. E dentro de prosobrânquia nós temos também 3 grupos, arqueogastrópoda, mesogastrópoda e neogastrópoda. E esse, em particular, é um mesogastrópode. Como todos os mesogastrópodes, há uma única brânquia e essa brânquia apresenta filamentos branquiais de um único lado, ou seja, essa brânquia é monopectinada, ao contrário da brânquia da maioria dos moluscos, que é bipectinada. Pois bem, vamos ver então esse animal um pouco na lupa para poder reconhecer essas estruturas por fora.
Antes de eu abrir aqui a região dessa câmara da cavidade do manto, que eu vou cortar nesse lado daqui, contornando a câmara respiratória para expor as estruturas internas. Então vamos ver aqui a lupa primeiro, a morfologia por fora. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui ampliada, esse é o lóbulo nucal esquerdo ou sifão inalante. Aquele tubo que eu disse para vocês, que o animal utiliza, então, para a entrada de água dentro da cavidade do manto ou de ar, caso seja respiração aérea. Então, voltando a falar mesmo da biologia desses animais, como um mesogastrópode, esse animal vive em ambiente aquático, de água doce, só que eles, secundariamente, adquiriram a capacidade de também poder fazer as trocas gasosas com o ar, ao invés de somente a água. Então, se a água em que esse animal vive, ou está, ficar estagnada, ficar com uma baixa concentração de oxigênio, ele estica esse sifão inalante e ele sai da água e vai até a superfície para poder absorver ar. Esse ar vai entrar por esse tubo e a outra extremidade dele vai ser encostada num orifício interno, vocês vão vê-lo depois, mas que vai levar o ar para dentro dessa câmara respiratória que vocês veem aqui. É uma membrana bastante flexível, então o animal consegue com isso encher essa região com ar para poder fazer as trocas gasosas. Claro que tudo isso também vai ter um bom suprimento de sangue para essas trocas gasosas. Bem, então, ou o ar ou a água entraram por esse lado, por esse lóbulo nucal esquerdo, que é o sifão inalante, circularam aqui dentro da cavidade do manto, toda essa região, e aqui ou o ar vai para a câmara respiratória ou a água vem para a brânquia. A brânquia vocês conseguem ver aqui o contorno dela, o relevo que ela forma aqui na superfície. Vocês veem essa região. Depois, quando nós dissecarmos o animal, vocês vão poder ver essa região melhor, mas a brânquia, ela contorna toda a câmara respiratória, toda a parte externa ou por fora da câmara respiratória, dentro da cavidade do manto. E vocês conseguem ver também aqui no animal, por fora, também o relevo, o final do tubo digestivo, a região do intestino, que vocês têm aqui esse tubo. Bem, a água, então, circula aqui dentro e ela vai sair pelo outro lado, por um outro lóbulo nucal, seria o lóbulo nucal direito, que também é meramente um lobo que fica enrolado, que fica dobrado, que é essa região que está aqui. Então vocês veem aqui, também isso é muscular e o animal pode esticar, então para poder se livrar da água. Além disso, aqui por fora nós vemos outras regiões. Colocando o animal de lado, essa região que está aqui é uma membrana muito delicada, isso corresponde à cavidade pericárdica, que é o celoma desses animais. Aqui dentro vai estar o coração. Atrás da cavidade pericárdica, vocês veem essa grande região cinza. Então aqui, logo atrás da cavidade pericárdica, que seria essa região, vocês veem uma grande massa cinzenta, um pouco amarronzada, digamos. Isso corresponde ao rim. E a parte posterior, essa região escura, que pode ter umas ramificações dendríticas aqui por cima, isso é a glândula digestiva. Internamente aqui na espira, vocês veem uma região mais esbranquiçada. Isso é o ovário e, portanto, essa é uma fêmea. Uma outra maneira de reconhecer que é uma fêmea, além de olhar o ovário, é olhar aqui embaixo. Vocês vão ver melhor depois, na hora em que cortar a cavidade do manto, em que expuser as estruturas internas, mas vocês veem embaixo aqui uma grande glândula, que aqui está branca, porque esse animal já está fixado há algum tempo, mas normalmente ela seria cor-de-rosa ou avermelhada, que é a glândula de albúmen.
Então, quando vocês veem aquelas massas de ovos de gastrópodes com aquela coloração avermelhada que vocês veem em beiras de lagos, beira de rios e lagoas, é exatamente esse albúmen produzido por essa glândula. E com relação ao macho? Veja, no macho a gente também consegue reconhecer o sexo pela parte de fora. Aqui dentro vai haver uma estrutura que é a bainha do pênis e lá também vai ter a bolsa do pênis, onde o pênis fica enrolado. Isso às vezes fica para fora e já se consegue ver. Outras vezes está interno, como é o caso desse animal. Então nós vamos só ver essas estruturas quando abrirmos. Mas aqui, na região da glândula digestiva, que aqui a espira está quebrada nesse animal, mas vocês veem essa região mais amarelada. Vejam como isso é diferente do que tinha na fêmea. E essa região é o testículo do macho. Então, vendo isso, nós já sabemos também determinar o sexo desse animal. Vamos começar, então, dissecando a fêmea. E conforme eu disse, eu vou cortar ao redor de toda a região da cavidade palial para expor as estruturas respiratórias, reprodutivas, todas essas que nos interessa mostrar. Eu vou colocar, então, a tesoura por aqui, na abertura da cavidade do manto, e vou cortar ao longo aqui, fazer um corte circular nessa região. Vejam, isso é importante vocês verem também, porque vocês podem fazer isso com os alunos de vocês numa escola. Esses animais são relativamente fáceis de encontrar em qualquer lagoa, qualquer lago mesmo que tem na cidade. Vocês veem, é fácil encontrar esses animais e vocês podem fazer uma bela dissecção e mostrar as estruturas para os alunos de vocês. Então, nós vamos cortar por aqui. Melhor usar uma tesoura um pouco maior, porque aquela não estava penetrando. E vejam, rapidamente eu consigo abrir o animal. Vejam o tamanho daquela glândula que eu disse para vocês que é a glândula de albúmen. Ela vai ocupar grande parte dessa superfície aqui interna da cavidade do manto. Nessa região, eu vou colocar na lupa para a gente poder ver melhor, mas vocês conseguem ver a brânquia aqui lateralmente e essa é a câmara respiratória. Então eu vou pôr na lupa para a gente poder olhar as estruturas. Então vejam, esse é o lóbulo nucal esquerdo, que é aquela região que eu falei para vocês, por onde vai entrar o ar ou a água. Reparem, como eu disse, isso forma um tubo, mas esse tubo é enrolado. Vocês veem aqui simplesmente a fenda que vai se dobrar, mostrando esse enrolamento para formar esse tubo. Aqui embaixo, essa é a região, a gente vai ver depois, mas da cabeça, e a boca vai estar aqui por dentro, aqui embaixo. Essa é a região da cavidade do manto, e aqui vocês veem aquela grande glândula, a glândula de albúmen, que eu falei que produz aquela substância cor-de-rosa, aquela gelatina que vai envolver os ovos. A parte rebatida da cavidade do manto, então vocês vejam, isso estava assim, eu rebati, eu abri. Essa parte rebatida vai mostrar a brânquia. Vocês veem aqui, ó, ajustando o foco, os filamentos da brânquia, está nessa região daqui, toda essa faixa. Então, os filamentos branquiais aqui, lado a lado com essa câmara respiratória, caso o animal queira respirar ar, então fazer uma trocas gasosas com o ambiente aéreo. Reparem que há um orifício aqui. Esse orifício é exatamente aquele que eu tinha dito, que é onde ele vai encostar a extremidade distal
ou extremidade basal, né, proximal em relação ao animal, do sifão inalante para que o ar possa entrar para dentro dessa câmara. Então aqui é a câmara respiratória. Uma outra estrutura que a gente vê aqui, que é bem fácil de reconhecer, é o osfrádio. Se vocês lembrarem, o osfrádio é aquele órgão quimiorreceptor que vai testar a quantidade de material em suspensão na água. E esse osfrádio está exatamente aqui. Então vocês vejam aqui as lamelas dele. É um órgão de quimiorrecepção para perceber a quantidade de material em suspensão na água. Então, se houver também muito material em suspensão, imediatamente o animal distende o sifão inalante para fora d'água e faz as trocas gasosas com o ambiente aéreo. Do outro lado aqui, vocês vão ver o fim do tubo digestivo, então a região do intestino. Vocês têm aqui até abrir um pouquinho, mas esse seria o intestino, essa região, até a abertura dele, que vai ser bem próxima do sifão exalante, por onde sai a corrente de água. E esse sifão exalante, onde está? O sifão exalante, ele vai estar aqui, nessa região. Posicioná-lo aqui pela lupa. Reparem que ele é meramente uma calha, uma dobra, então, do mesmo jeito que o sifão inalante. Então, vocês têm aqui essa dobra, essa prega de tecido, que o animal vai enrolar também, formando um tubo para permitir a saída da água. Essas são as principais estruturas, então, da cavidade do manto de uma pomácea fêmea. Vamos olhar aqui a parte anterior, apenas para a gente poder ver um close da região da cabeça desses animais. Então aqui nós temos a cabeça em vista frontal. Vejam, aqui esse orifício é exatamente a boca. Lateralmente à boca nós temos esses palpos labiais, vejam, um de cada lado. E os palpos labiais, esses tentáculos, eles vão ser sensoriais e vão detectar a presença do alimento. Além desses palpos labiais, vejam, há também um tentáculo maior, um par de tentáculos, um a cada lado do corpo, que vocês veem dobrado aqui, por debaixo do palpo labial. Então, vocês veem aqui, por debaixo do palpo labial, esse outro tentáculo é um tentáculo cefálico. E reparem que na base desse tentáculo cefálico vai haver um olho a cada lado do corpo. Então vocês veem o olho que está exatamente aqui. Reparem que essa estrutura que está aqui do lado, essa prega de tecido, essa dobra, é aquele sifão exalante ou lóbulo nucal direito, que eu já tinha falado para vocês. Essas são as principais estruturas de uma fêmea. Vamos ver o macho, para poder comparar. Então, cortando o macho exatamente da mesma maneira, colocando a tesoura por essa região e contornando a câmara respiratória, nós vamos ter algumas estruturas um pouco diferentes, que são a parte reprodutiva. Então, abrindo aqui, ele está um pouco mais duro que a fêmea. Abrimos a cavidade do manto da mesma maneira. E nós podemos ver aqui regiões semelhantes à da fêmea. Então nós temos a câmara respiratória aqui, temos a brânquia aqui ao lado, que eu cortei um pouco, mas reparem nessa estrutura. Essa estrutura é a bainha do pênis. Essa bainha do pênis, ela vai ter um papel fundamental na reprodução. Na base dessa região, nós temos aqui uma bolinha
que é o saco do pênis. O pênis mesmo vai ficar enrolado aqui dentro. Quando o animal vai se reproduzir, ele everte essa bainha do pênis. Vejam que essa bainha do pênis ela vai ter uma ranhura. Eu vou pôr na lupa para ver melhor, mas ela mais uma vez é uma coisa simplesmente dobrada. Então nós vamos ver aqui. A estrutura que é a bainha do pênis, é essa estrutura daqui, a ranhura está aqui no meio. E aqui na base, o saco do pênis, onde o pênis vai ficar enrolado. Quando o animal vai se reproduzir, o pênis ele é evertido desse saco do pênis e ele entra aqui dentro dessa ranhura e ele vai funcionar como se fosse um êmbolo de uma seringa, um êmbolo para dar uma injeção. E no caso, então, ele vai entrando, deslizando por essa ranhura e empurrando a massa de espermatozoides que vai estar ao longo dessa fenda. Vejam, ele introduz isso dentro da cavidade do manto da fêmea e assim haverá a fecundação. Uma última coisa para a gente fazer na dissecção desse animal é expor a rádula, ou seja, eu vou abrir a região da cabeça, eu vou cortar nessa região aqui, para poder expor a rádula que está lá por dentro da boca, que esse animal usa para raspar, então, o alimento do solo, do substrato. Pois bem, cortada então a parte superior da cabeça, a rádula está exposta, vocês podem vê-la aqui, e essa rádula é como se fosse então uma língua, entre aspas, desse animal, só que ela é toda denticulada. Então o animal everte isso, raspa o substrato e recolhe, e com esse movimento ele vai levando as partículas de alimento para dentro da boca e ingerindo. O número de dentes da rádula e o formato deles são caracteres taxonômicos, então são utilizados na identificação desses animais. Todos os mesogastrópodes, grupo ao qual a pomácea pertence, todos eles apresentam a rádula com 7 dentes. Não são 7 dentes ao todo, são 7 dentes por fileira transversal, e são inúmeras fileiras que se repetem, e logicamente elas são constantemente produzidas a partir do interior do saco da rádula, para que o animal vá desgastando esses dentes com a alimentação e tenha sempre novos dentes à disposição para ele poder se alimentar. Então, a rádula de mesogastrópode sempre tem 7 dentes, 3 a cada lateral e um dente central, conforme está aqui demonstrado na pomácea. O que eu tinha para falar para vocês, ou para mostrar para vocês, de pomácea dissecada era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e espero também que vocês tenham aprendido a fazer para poder usar nas aulas de vocês e explicar essas estruturas para os seus alunos. Muito obrigado.